Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson na área. E a matemática, como você está com ela, beleza? Então, eu estou aqui para te ajudar a compreender os desígnios da geometria analítica, hoje com a equação da reta. Eu sou o professor Emerson do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Vem comigo para você aprender, você vai gostar muito, pode ter certeza disso, ok? Então, vamos verificar. A gente vai falar aqui hoje, pessoal, sobre a equação reduzida da reta. Ela facilita a representação de uma reta no plano cartesiano. No caso da geometria analítica, ela é conhecida por essa fórmula aqui, ó. Y é igual a mx mais n, tá? Em que m é o coeficiente angular e n é chamado de coeficiente linear. Presta bem atenção, m é o angular e n é o linear. Para encontrar essa equação, é necessário conhecer dois pontos da reta ou um ponto e um ângulo formado entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário, beleza? Então, mas por que a gente fala disso? Do mesmo jeito que tem a equação da reta, vamos trabalhar também a equação reduzida da reta. Então é nisso aqui que a gente vai se pegar hoje, ok? Por quê? A reta possui duas possibilidades de equação, a equação geral e a equação reduzida. A equação reduzida é dada por essa expressão, mas primeiro eu tenho que chegar na equação geral, tá? Então é isso que a gente vai abordar, porque m e n são números reais e a gente sabe que m é chamado de coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear, ok? Então como é que é isso? Se você está visualizando aqui, eu tenho uma reta, tá? Que passa bem na origem do plano cartesiano, tá? O comportamento da reta, nesse caso, da equação reduzida é uma equação do primeiro grau, conteúdo abordado no primeiro ano do ensino médio, onde y é igual a mx mais n. A gente vai abordar e falar muito sobre isso daqui. Aqui é só um exemplo no gráfico de uma reta de como é que ela se comporta. E toda reta tem uma equação que a representa, tá? Como é que é isso, professor? Eu primeiro tenho que saber o que é coeficiente angular. O coeficiente angular nos diz muito sobre o comportamento da reta, porque a partir dele é possível analisar a inclinação, ou seja, identificar se ela é crescente, decrescente ou constante. Além disso, quanto maior for o valor do coeficiente angular, maior será o ângulo entre a reta e o eixo x, tá? No sentido anti-horário. Para calcular o coeficiente angular da reta, existem duas possibilidades. A primeira é saber que ele é igual à tangente do ângulo alfa, para tudo. Como assim? Eu tenho que ter a reta e ela vai formar com o eixo x no sentido anti-horário um ângulo. A tangente desse ângulo define o que a gente chama de coeficiente angular, tá? É só você não esquecer disso. É o primeiro passo para a gente descrever a equação de uma reta. Observe esse exemplo aqui. Eu tenho uma reta e o ângulo formado aqui entre a reta e o eixo x é de 60 graus. Para que eu possa saber o coeficiente angular dessa reta, você joga na expressão. M é igual à tangente do ângulo. Eu tenho ângulo? Tenho. Se eu tenho ângulo, substitui aqui o alfa por 60 graus e eu preciso recorrer a uma tabela trigonométrica e saber que a tangente de 60 é igual à raiz de 3. Então, a tangente do ângulo formado da reta com o eixo x me dá o coeficiente angular chamado de m, que no caso aqui é raiz de 3, tá? Vamos analisar agora uma outra situação. Dois pontos por onde a reta passa. Calcular o coeficiente angular. Para isso eu preciso jogar nessa fórmula aqui, tá, pessoal? M é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lembrando que aqui são as coordenadas do ponto A e do ponto B. É sempre o segundo menos o primeiro. Eu tenho um ponto A e um ponto B. Então o A é x1, y1 e o B é x2, y2. Observe bem aqui nesse exemplo. O A tem coordenadas menos 1 e 2 e o B tem coordenadas 2 e 3. Ao substituirmos aqui, o que vai acontecer? A fórmula M é igual a y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Mas quem é o y2? É a coordenada de y do segundo ponto, ó, 3. Quem é o y1? A coordenada de y do primeiro ponto, que é 2. Por isso que ficou 3 menos 2. Quem é o x2? É 2 e quem é o x1? É menos 1. Tem esse menos e aqui o menos 1 fica entre parênteses para não haver confronto de sinal. 3 menos 2 é 1. Jogo de sinal aqui soma, então vai ficar 1 sobre 3. Nesse caso, o coeficiente angular
é 1/3, certinho? Lembrando que se ele é positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. Mas vamos falar sobre isso depois. Como calcular a equação reduzida de uma reta? Então, bora entender algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter algumas informações. Se eu não tenho um ângulo, eu tenho que ter 2 pontos por onde a reta passa. Observa bem, eu tenho um ponto A, 2 e 2, e B, 3 e 4. Primeira coisa a fazer é encontrar o coeficiente angular M. Se eu encontro o coeficiente angular, eu consigo deduzir para que eu possa chegar na equação reduzida da reta, certo? Então, qual é a fórmula? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 aqui ó, é 4 e o y1 é 2, por isso que aqui está 4 menos 2. x2 é 3 e o x1 é 2. Ao fazermos essa conta, encontramos 2. Primeira etapa, encontramos o coeficiente angular. Agora vamos encontrar o valor n, que é a dedução da equação reduzida. Qual é a equação reduzida? Y igual a mx mais n. O m eu já tenho que é 2, ok? Utilizando o ponto B, 3 e 4, eu vou substituir isso aqui ó, na fórmula. Olha como é fácil. Mas por quê, professor? X e y são as coordenadas do ponto. Quem é o meu x aqui? Ó? É 3 e o y é 4. E o meu m é 2. Se eu substituir, eu vou encontrar o n. Como assim, professor? Vamos com calma. O y aqui quem é? É 4. Tá? O x é quanto? 3. E o m é 2? Por isso que ficou 4 igual a 2 vezes 3 mais n. Multiplicando aqui é 6. 4 é igual a 6 mais n. Jogo o 6 para lá, subtraindo, e encontramos que o n é menos 2. Então, importante. Já tem um valor de n, já tem o valor de m, então agora é só jogar na fórmula. Y igual a 2x menos 2 é o resultado. Porque y igual a mx mais n é a equação reduzida. Como o m é 2 e o n é menos 2, substituindo, encontramos a equação procurada. Beleza? Então, pessoal, para que eu possa ter noção a respeito disso, então bora ver com calma aqui. Ó. É uma questão do Enem, eu queria muita atenção de vocês aqui. Ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Olha bem como é que isso cai no Enem. O gráfico representa o lucro L dessa loja. Está aqui o gráfico. Tá? Desde o início do mês até o dia 20. Espera aí. Aqui é o tempo em dias do 0 até o 20. Então, aqui ela descreve uma reta, ok? Mas esse comportamento se estende até o último dia 30, tá? Mas na questão em si, até o dia 20 é o que nós temos de informação, ok? A representação algébrica do lucro L, tá? Em função do tempo T é qual? Espera aí, vamos com calma. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T, lucro real é o L e o T aqui é o tempo em dias. Isso aqui quer dizer que aqui é o eixo Y e isso quer dizer que isso aqui é o eixo X. Quais são as informações que nós temos aqui nesse caso? Se você não sabia, toda a equação de reta passa, se tocar no eixo Y, vai nos dar o coeficiente linear. Como assim, professor? Deixa eu entender aqui, ó. Quando a gente começou aqui no início, falando do M e do N, tá? Que são números reais, M é o angular e o N é o linear. Ele, por ser coeficiente linear, ele indica onde a reta toca o eixo Y. Ele indica onde a reta toca o eixo Y. Então, esse aqui seria o N nesse caso. Aqui seria o N nesse caso. Para que eu possa trabalhar a questão, se você analisar aqui, ó, a reta desce e toca aqui ó, em menos 1000. Então, menos 1000 é o valor de n, tá? N é igual a menos 1000. Mas por quê, professor? Porque toda equação de reta, o n é justamente onde a reta toca o eixo y. Sempre, não esqueçam disso, tá? Dica preciosa para vocês. Então, aqui nesse caso, para que eu possa escrever a equação da reta, é necessário que eu tenha o m, que é o angular, e o n, que é o linear. Eu já tenho o n menos 1000 como linear. Agora eu tenho que chegar no valor de m. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fórmula do m? y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Mas para isso eu preciso identificar pontos por onde a reta passa. 20 e 3000 eu vou chamar de ponto B, tá?
E o ponto A é justamente 0 e menos 1.000. Mas por que, professor, que é 0 e menos 1.000? Porque se ela toca o eixo y, o valor de x é 0. O contrário seria a mesma coisa. Então, isso quer dizer que menos 1.000 é o y, se toca no eixo y, 0 a x. Então, o A é 0 e menos 1.000 e o B é 20 e 3.000. Eu vou jogar na fórmula m igual a y2 menos o y1 sobre x2 menos x1, beleza? Mas quem é o y2? Aqui está a solução, 3.000, menos o y1. Quem é o y1? Menos 1.000. Menos daqui com menos daqui há o jogo de sinal. Quem é o meu x2? O meu x2 é 20 e quem é o x1 é 0. Então vai ficar 20 menos 0. Então aqui fica m igual a 3.000, menos vezes menos é mais, e aqui repete 1.000. Então vai ficar 3.000 mais 1.000, 4.000. Ao dividir por 20 eu encontro 200. E o que é 200? É o m. E o que é o m? É o nosso coeficiente angular. Lembre-se que toda equação ela é do tipo que y igual a mx mais n. Mas, professor, mudou tudo. É porque eu não tenho nem x nem y. Eu tenho que trabalhar em cima do tempo, que é dado em dias, e do lucro, que é dado em reais. Então vai ficar L, lucro desse tempo, ó, L de t. Beleza? O L de t é a mesma coisa que y igual a mx mais n. Como assim? Y igual a mx mais n, né? Equação de qualquer reta reduzida, aqui foi substituído, tá? L do tempo, que é o lucro em função do tempo, que a gente vai ter que trabalhar. Então, L de t é mx mais n. Mas quem é o meu m? 200, correto? E quem é o n? Menos 1.000. Então, eu vou ter que o meu lucro é igual a 200t menos 1.000, ok? Então, nesse caso aqui, a resolução que a gente vai analisar aqui, ó, é a letra D. Beleza? Então é só você ter noção a respeito do que está sendo abordado aqui. Lembrando que isso aqui trata-se de quê? De equação reduzida da reta. Vimos um exemplo agora baseado em quê? Nas questões do Enem. Então, pessoal, isso aqui pode cair. Era uma questão que não estava difícil, o grau de complexidade é baixo, mas você tem que fazer a interpretação da questão em si. É necessário que você tenha esse domínio para que você consiga compreender, ao interpretar, chegar na resposta correta. Beleza? Então é isso que eu quero ver contigo. Vem comigo aqui para que você consiga ter noção. Se você realmente prestou atenção e compreendeu a análise da interpretação do gráfico e a equação reduzida da reta, vai ficar muito mais fácil para ti a partir de agora, correto? Então, revisa essa aula, entra na plataforma Eduque que você vai ter resultados maravilhosos, ok? Te espero, então, na próxima!